Hello guys, muito feliz de você estar aqui comigo mais uma vez. Sobreviveu e ainda insiste nesse canal, que bom, fico muito feliz. Bem-vindo ao canal Semeando um Novo Valor. O meu objetivo aqui é dar um novo valor à Palavra de Deus e mostrar como a Palavra de Deus se encaixa em todos os assuntos do nosso dia a dia. E o assunto hoje vai ser autossabotagem. Sim, autossabotagem, meus amigos. Vocês já sofreram com isso? Eu já, e muitas vezes. Autossabotagem nada mais é do que ciclos repetidos, tá? Então, vamos lá. Quando você vai trocar a marcha do carro, quando você vai estar trocando a marcha, você não está pensando, nossa, agora eu vou colocar a terceira ou a quarta. Não, você faz isso automático. Então, é o seu inconsciente. Então, é mais ou menos isso que se trata a autossabotagem, tá? Como início, fazer uma série de vídeos, porque eu tenho a mente tão perturbada. Eu estou entendendo a minha e vou te ajudar a entender a sua também, tá? E passos práticos que eu aprendi. Não sou psicóloga, não tenho formação em psicologia, mas eu amo assuntos da mente, gosto bastante, me informo bastante, assisto muita coisa a respeito, então é algo que eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu passava nessa área de dificuldades na minha autossabotagem, dificuldades na minha rejeição, insegurança, eu não achava vídeos a respeito. Não achava conteúdo a respeito de alguém que confiasse, alguém que realmente... Não que, você só assiste vídeos cristãos, não é isso. Mas eu tenho certo cuidado naquilo que eu me informo. Então, eu sempre achei muita dificuldade de achar assuntos a esse respeito em relação à Bíblia, porque eu realmente acredito que a Bíblia é a única verdade que existe. A Bíblia é a única verdade que existe. Nela está todos os assuntos. Então, esse é o objetivo desse canal, te mostrar que todos os assuntos da mente, todos os assuntos da humanidade, todos os assuntos de tudo já está na Bíblia. É esse o meu intuito com esse canal, tá? Então, pra gente dar uma pincelada na nossa conversa da semana passada. Semana passada a gente conversou sobre influência, sobre o quão é importante a gente filtrar as informações que nós temos assistido, tá? Então, só para a gente dar início, todas as semanas eu vou dar início em vídeos por que eu tenho a mente tão perturbada, em cima do Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todos nós queremos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável, mas existem passos práticos para isso. Existe a renovação da mente, existe desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos. E hoje, vamos ao assunto de autossabotagem. Então, a definição de autossabotagem nada mais é que a luta de nós contra nós mesmos. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, e quem conhece a si mesmo está um passo à frente. Quem conhece a si mesmo conhece as suas fraquezas, conhece as suas inseguranças e conhece aonde você se sabota. Autossabotagem nada mais é do que são ciclos repetidos. Então, pensa comigo, primeiro de tudo vem o pensamento, segundo, sentimento, terceiro, comportamento e quarto, hábito. Então, aquilo que você pensa a respeito de si mesmo gera um sentimento. Então, você começa a sentir a respeito de si mesmo. Então, você já não pensa, você pensa e sente. Depois do seu sentimento vem o comportamento. Então, você começa a se comportar diante de si mesmo, mediante o seu sentimento, pensamento. Aí você se comporta e vira um hábito. Por que tantas mulheres lindas, maravilhosas, elas aceitam um relacionamento abusivo, sabendo que ela está sofrendo e ela não consegue sair da situação? Por quê? Por que às vezes homens traem as suas esposas e muitas das vezes sabendo que vai acabar com o casamento? E muitas das vezes ele nem gosta de trair sua esposa, mas é um comportamento que é um hábito. E ele não consegue sair daquele ciclo.
por aquilo que nós precisamos fazer e nós não fazemos. Por exemplo, esse vídeo mesmo, eu sei que eu precisava ativar os vídeos, eu sei. Por quê? O que me impedia de fazer autossabotagem? Total, procrastinação, autossabotagem, eu me autossabotava. Ai, dá trabalho. Eu sei que eu preciso fazer, mas dá trabalho, toma o meu tempo. Aí tem a fadiga da decisão, que a gente vai falar a respeito disso também mais pra frente, né? Então, assim, tudo isso é autossabotagem. Autossabotagem muitas vezes nos atrapalha na faculdade, na escola, aonde eu sou muito burra, eu tenho muita vergonha, então você se recusa a levantar a mão para perguntar alguma coisa porque você tem muita vergonha, se acha que todo mundo vai olhar para você, aí você se auto-sabota, né? Muitas vezes, por que a menina linda, tão bem cuidada e ela só se mete nos mesmos relacionamentos, é o famoso dedo podre, né? Os mesmos relacionamentos, os mesmos tipos de homem e tudo mais. Por quê? É uma junção de empoderar as mentiras que a gente ouve. Muitas vezes o primeiro namorado que a menina teve, ele falou pra ela: você nunca vai arrumar alguém que nem eu. Ou você sempre vai ser essa burra, ou você é muito burra, ou isso ou aquilo. E isso empoderou uma mentira e se tornou uma verdade. Por isso, e o que é preciso fazer, André, para me sair dessa situação? Desconstruir tudo isso. Você se conhecer. Existem esses passos, né? Por exemplo, alimentação. Então, o que acontece? Você sai do serviço, você já sai do serviço pensando naquele bolo que está na sua geladeira. Aí você começa a pensar naquele bolo, você começa a pensar você comer naquele bolo. Aí gera o quê? Sentimento, já não é mais pensamento, é sentimento. Aí, nossa, eu vou chegar em casa, vou comer aquele bolo, vou deitar no sofá e já era. Aí isso vira um hábito, todo dia você vai fazendo. Sabe por que vira um hábito, gente? Porque o nosso cérebro é assim. Se você repete 21 dias algo, vira hábito, né? Então, que nós possamos ter hábitos saudáveis, que nós possamos desconstruir tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que a gente tem ouvido a respeito de nós mesmos, né? Não aceite nada menos daquilo que você merece. Se conheça. Pensa, por que eu ajo dessa forma? De repente, você só teve um relacionamento abusivo dentro da sua casa, você viu seu pai tratando sua mãe muito mal. Aí você viu seu pai traindo sua mãe o tempo inteiro. Então, para você, essa é a única realidade que existe. Então, você repete aquilo que você viu a sua vida toda. O homem vê o pai agredindo a mãe a vida inteira, o pai gritando com a mãe a vida inteira, o pai sendo machista com a mãe a vida inteira. Ele vai repetir aquilo para ele, aquilo é a realidade de todo homem. Então ele vai repetindo, por mais que a mulher fala para ele: olha, eu não gosto que você me trata assim, eu não gosto que você fala assim comigo, mas para ele é a única realidade dele, ele está repetindo aquilo que ele viu a infância dele toda. Então precisa desconstruir todas essas informações, sabe? Voltar ao início, voltar às lembranças, voltar a tudo aquilo que você aprendeu. Romanos 7,19, o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero não é aquilo que eu faço. Então existe uma realidade, aquilo que eu quero, e existe outra realidade, aquilo que eu faço, né? Então existe essa distância, aquilo que eu quero e aquilo que eu faço. Então precisa desconstruir esse espaço, né? O apóstolo Paulo já nos ensinou. O maior vilão é nós mesmos. Ninguém pode te mandar para o inferno. Nem o diabo consegue te mandar para o inferno, a não ser você mesmo. Então, que nós possamos desconstruir tudo isso. É muito pouco tempo para falar de um assunto tão complexo, mas espero que isso tenha dado uma pincelada e tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? E juntas vamos vencer a autossabotagem. Deus abençoe.